Bom, então eu sou Marisa Merlo, eu sou uma das curadoras de curtas do Olhar de Cinema e eu estou aqui agora com o Gustavo Ribeiro, que é diretor do filme Napo. É Napo que fala? Isso, Napo de Napoleão. Ah, bom. O filme está na Mostra Mirada Paranaense, é um filme. Gustavo mora em Curitiba, né? Isso. Já há algum tempo. E bom, uma das coisas que eu ia te perguntar justamente é isso, né? Que título da onde veio esse título? Porque eu não sabia se era uma palavra que eu não conhecia ou se tinha a ver com. Até cheguei a cogitar essa coisa de Napoleão, mas Sim. enfim, fale um pouco disso. E também da onde surgiu o seu interesse de falar sobre essa história, de falar de uma história infantil, né, infanto-juvenil, Sim. que trata sobre memória, dessas relações de diferentes gerações dentro de uma família, de perda. Sim. Eu acho que para mim começou meio assim, eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná, no curso de artes visuais aqui. Já tem um tempinho que eu tô aqui. Eu acabei não escolhendo fazer cinema porque eu queria estudar artes de uma maneira geral, eu queria entender mais sobre história da arte, sobre pintura, sobre escultura, e nesse caminho de fazer arte eu acabei conhecendo um grande amigo meu, que é o Daniel Freire, e a Thaís Peixe, que hoje é minha sócia na nossa produtora, e a gente estava na pira de contar uma história, e o Daniel, ele chegou a conversar com a gente falando que a avó dele tinha Alzheimer, e ele queria muito fazer uma história sobre isso. E ele queria, tipo, misturar os conceitos de conversar, falar sobre Alzheimer e também falar um pouco sobre fotografia na época, sabe? E daí a gente começou a desenvolver essa história. Eu comecei a escrever a história junto com a Gabriela Ribeiro. A gente começou a escrever junto, mas logo no início, quando a gente tinha esses dois elementos, tipo, de falar sobre lembranças, sabe, memórias, e a gente tinha o elemento da fotografia, eu comecei a tentar trazer sempre para algo mais pessoal para mim, assim, sabe? Tipo, trazer para os elementos da minha vivência, assim, sabe? E na minha vivência, uma parada muito importante foi a minha relação com o cinema, assim, sabe? Como as memórias estão ligadas aos filmes que eu vi em determinados pontos da minha vida, sabe? E como eu consigo pegar e como as fotografias que eu tinha da minha avó e da minha família me traziam lembranças que não vinham de um sentido só, sabe? Que às vezes eu me conectava com a lembrança, às vezes a gente fala que só o olho conecta, mas a arte ela conecta através dos outros sentidos e a gente não explora muito isso, né? Tipo, a parada de você sentir o cheiro de uma comida e você lembrar do momento em que você estava comendo aquela comida ou do carinho com que aquela pessoa fez aquilo. E eu queria muito brincar com isso, sabe? Brincar com as outras maneiras de se construir lembrança, sabe? E daí surgiu a ideia desse garoto que desenhava, sabe? Que através dos desenhos conseguia construir uma conexão com o avô dele, sabe? Que o desenho era a ponte entre os dois, sabe? Porque eu lembro que da relação com a minha avó, que daí foi uma coisa que eu fui trazendo pro filme, tipo, a minha própria relação mesmo, ela se deu muito através dos momentos que a gente parava, sentava na sala e assistia filme junto, sabe? E dividia isso. Com a minha outra avó, era muito, pô, eu tinha que aprender um pouquinho de crochê, porque ela era muito crochêzeira, para falar com ela, sabe? Então, tipo, o crochê era meio que a minha ponte para falar sobre isso, sabe? Para conseguir que ela falasse mais sobre a vida, conseguir que eu conhecesse um pouco mais dela. E daí eu acabei usando do subterfúgio do desenho para meio que conectar os dois, sabe? Para conectar os dois. Às vezes a gente pensa que as conexões vêm só, tipo, da conversa, sabe? Das coisas mais físicas. Mas às vezes eu lembro só dos momentos que eu tava sentado do lado da minha avó, e a gente tava na varanda, e tipo, a gente não tava falando nada, sabe? Mas tava acontecendo muita coisa ali, sabe? Sem falar, sem conversar. E eu queria falar um pouco disso, sabe? Sobre essas outras maneiras de construir lembranças, sobre esses outros momentos em que a gente não só parte da palavra, sabe? Quando é mais o olhar, sabe? E essa relação dos dois, de estar lá um do lado do outro o dia todo, sabe? Que foi se construindo, era algo que eu queria trabalhar um pouco, sabe? Que a presença, às vezes, é uma forma também de construir lembrança, sabe? Você tá ao lado das pessoas que você gosta, você também tá construindo uma lembrança, por mais que talvez você não se dê tão bem no começo, sabe? Tipo, eu tive diferentes estágios da relação com a minha avó. Quando eu era novo era um, quando eu era adolescente era outro, porque eu dava mais trabalho, sabe? Tipo, foram diferentes
momentos em que a gente estava construindo lembranças entre a gente, assim. Então foi muito disso, de tentar falar, de tentar buscar também um pouco das minhas lembranças com a minha avó, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, e eu queria, tipo, dar um jeito de depois traduzir um pouco dessa relação com ela, sabe? E a gente pegou um tema que é meio que universal, que são memórias, sabe? Para falar sobre isso. E o título de Napoleão. O Napo de Napoleão é que, assim, a gente sempre começou com a ideia de fazer o filme. Eu vou ser bem honesto, que agora o pessoal vai olhar assim, ah, meu Deus, que burro. Na real, é que a gente não tinha título desde o começo. A gente tinha um título muito ruim, sabe? E a gente ficou falando assim, caraca, qual que é o título desse filme? E eu sempre boto todos os personagens que eu sempre escrevo como o nome da avó e o nome da minha avó e o nome do meu avô. Raul e Rosa. Qualquer filme que eu escrevo, eu sempre começo escrevendo como os dois. Você sabe? tem uma ligação muito forte eu sempre começo escrevendo como os dois, sabe? Com o nome dos dois. Todos os personagens que eu começo escrevendo sempre começam com esses nomes. E teve uma época que eu pensei, pô, vou colocar o nome deles, não sei o quê. Mas aí, tipo, a gente começou a conversar mais e viu que não fazia tanto sentido na época, assim. Aí um amigo nosso falou, pô, a gente tem que achar um nome. Como o filme não tem diálogos, a gente tem que achar um nome que seja fácil de se falar em praticamente qualquer língua, sabe? Aí ele tava falando, ó, meu pai se chama Napoleão, e a gente chama ele de Napo, sabe? E foi bem simples. A gente tava tipo, pô, Napo em inglês dá pra se falar assim, em espanhol assim, sabe? É uma palavra, é um nome que é tipo approachable para todas as pessoas, sabe? Então, daí veio o nome Napo, não tem nada muito complexo. Eu acho que tem uma coisa no filme que acho que tem a ver com isso, que é um certo, talvez um desejo de internacionalizar o negócio, né, de universalizar, Isso. que é essa ausência dos diálogos, né? Isso foi uma coisa já desde o início pensada, tipo, e ao mesmo tempo tem uma presença bem forte de trilha sonora, né? Sim. Isso foi uma coisa desde... E tem uma outra coisa também, os diálogos. Quando tem uma fala, é uma fala que não dá para entender, né? Entender. Que não É um existe. murmúrio quase, praticamente. Eu acho que o diálogo vem de uma vontade grande, tipo, de a gente fazer uma história que é universal. A gente queria fazer uma parada que, tipo, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pudesse ver. Porque, tipo, essa situação é uma situação que as pessoas em diversos tipos de família acabam passando por isso, sabe? Então, vem um pouco da vontade de internacionalizar nossa história, mas também vem um pouco da vontade, tipo, minha outra avó, aí volto eu para minha família de novo. Minha outra avó, ela não é alfabetizada, ela não sabe escrever, sabe, não sabe ler. E em animação tem essa parada muito mercadológica, assim, que a gente fala sempre, vamos fazer um filme em inglês, porque assim a gente vai conseguir vender mais para isso, para isso, para isso. E tipo, no começo do filme surgiu muito essa parada, tipo, vamos fazer um filme em inglês, sabe? Tipo, vamos fazer isso assim, assim, assado. Aí eu já peguei e falei assim, pô, vou fazer um bagulho sem áudio, que assim minha avó vai poder assistir. Ah, que bonitinho. Sem ter legenda, sabe? Porque, tipo, como eu perdi minha outra avó antes de eu poder fazer meu primeiro filme, e era uma parada muito importante pra mim, tipo, que minha avó visse, eu nunca... Ela só viu os filmes que eu fiz quando era criança, sabe? Que eu fazia quando era moleque, e era muito importante que ela viesse. Eu falei, pô, eu preciso fazer um filme que minha avó possa assistir, ela já tá bem velhinha, sabe? Então, isso também foi uma coisa muito importante pra mim na hora, tipo, de ter um filme sem diálogo, é fazer um filme literalmente que minha avó pudesse assistir. Que bom, que ótimo. Minha avó também não era alfabetizada. Ela iria gostar do filme, ia conseguir Sim. assistir e gostar. E é uma parada que, tipo, quando eu falo disso dessa minha outra avó também, nem aquela parada da relação, tipo, das relações que se constroem, sabe, das memórias que se constroem. Por minha avó não ser alfabetizada, a gente acabou construindo uma relação, tipo, um pouco diferente também numa determinada idade da minha vida, porque, tipo, eu tava trocando um pouco a minha alfabetização com ela, sabe? Tipo, então eu lia pra minha avó, eu lia as histórias pra minha avó, sabe? Tipo, às vezes quando a gente assistia um filme que não tinha legenda, minha avó queria assistir o filme com ela e ficava falando, avó, ele falou isso agora. Ele falou aquilo, sabe? Então, tipo, eu acho que no filme é muito uma parada sobre troca, sabe? Sobre estar presente de algum jeito. Independente do tipo de presença que você pode ter, a importância de estar presente, sabe? Sim. E
Queria que você falasse um pouco desse processo de desenvolvimento da animação, né? Tem uma coisa híbrida, que é o 3D e o 2D no filme, né? Eu não sei Sim, se teve alguma coisa, se foi tudo digital ou se teve alguma coisa que foi feita manualmente, algum desenho sim. manual, como O, foi isso? o, Quanto tempo proce- levou também? o processo de fazer o filme foi bem louco, assim, porque quando a gente passou no edital, que é o edital do Profice aqui do estado do Paraná, a gente estava na faculdade ainda, eu e a Thaís. E, tipo, computação gráfica é um negócio que leva muito tempo, assim. Tipo, é o bagulho mais demorado da face da Terra, assim, sabe? Pensa na coisa mais sofrida do universo, é basicamente trabalhar com isso, sabe? Fazer animação. Porque você não tem muita flexibilidade no processo, assim, sabe? Tipo, você não pode falar com o ator e falar, oh, fala de novo desse jeito, ou fala daquele, ou muda a entonação. Você tem que ser, tipo, muito decidido naquilo que você vai fazer, sabe? Eu fechei num shot, uma quantidade de planos e uma montagem, eu tenho que levar isso até o fim, sabe? Eu tenho que, porque não, a gente não tem grana para fazer mais que isso. Mas em relação aos os dois meios, eles foram todos digitais, sabe? Tipo, é tudo produzido em animação. A animação 2D ela foi cutout e a animação 3D ela é desenvolvida em um software que a gente chama de Maya, que é um software que a galera usa para fazer efeitos visuais, animação, a parada toda. Mas quando a gente começou a produzir, quando a gente passou no edital para produzir o filme, só tinha eu e a Thaís que fazia 3D, só tinha duas pessoas, sabe? A gente não estava muito no começo do processo, a gente não tinha uma noção de quão grande era o projeto que a gente estava fazendo. Isso fazem 6 anos atrás, sabe? Fazem 6 anos atrás. No ponto que a gente passou no edital, a gente estava fazendo o trabalho de conclusão de curso, o TCC. Aí a gente se tocou, ó, a gente sozinho a gente não vai conseguir fazer esse projeto. Aí, num determinado dia, eu tava conversando com a Thaís, a gente teve a ideia, tipo, por que a gente não abre uma escola, assim a gente treina as pessoas para trabalhar com a gente? Porque só assim, a gente tava com medo de ser preso, sabe? Pô, a gente não vai entregar esse projeto, vão prender a gente. Eu vi que nos créditos tem uma lista de bastante gente de ilustradores, né? É, tem muita gente. Não sei se é Tem, ilustrador exatamente, se eu estou me confundindo, mas tem, enfim, tem bem grande. animador, tem muita gente. Aí a gente abriu essa escola para treinar pessoas e daí a gente começou a produzir o filme. Mas mesmo assim ainda não tinha gente suficiente para trabalhar. Então o filme acabou tendo um processo de, tipo, a gente tentou pegar tudo que tinha de animador disponível no Brasil, o que tinha em Curitiba, que era Nossa, muito pouco. Aí os que tinham aqui não deu, então a gente tipo, acabou trabalhando com animadores de 15 países diferentes, sabe? Então foi um filme que uau. tipo, foi feito bem, não só aqui, mas por muitas mãos. Acho que de total de pessoas envolvidas no filme devem ter tido ao redor de 150 pessoas na produção, sabe? Então foi uma produção muito difícil e muito penosa, assim. Mas de tempo de produção no total foram mais ou menos 1 ano e 4 meses, assim, sabe? De produção mesmo. Sem a... Aí de pré foi mais tempo. Foi mais tempo. A gente teve tipo, E a gente está falando. Desculpa, de pré a gente teve uns 9 meses. entendi. Não, é que a gente está falando de um filme que tem uma duração bem curta, né? E É assustador. um longa-metragem. Você tem algum plano de algum projeto de longa em No, vista, assim, mo alguma coisa no assim? momento, o que a gente está fazendo é que a gente teve outro projeto aprovado, que a gente está recebendo dinheiro dele agora, que é o outro curta-metragem que a gente está fazendo, tipo, na produtora, que é o Aurora, que é uma história de uma garota que foge para a Lua porque ela brigou com os pais delas e daí ela explode a Terra por isso. E a gente está fazendo um projeto E é de nessa mesmo estilo de animação ou é, muda? computação gráfica também, animação 3D. A gente vai explorar uma parada um pouco diferente no 3D agora, sabe? Tentar estilizar um pouco. Aí a gente também está desenvolvendo projetos de série de animação e também projetos de longa. Mas uma parada que eu quero muito fazer, que eu estou muito buscando fazer, é também tentar explorar mais no documentário, sabe? Eu quero muito, ano que vem, sair um pouco do 3D e fazer um pouco do processo de desenvolver um documentário sobre uma história bem pessoal da minha família, no caso no Nordeste até. Mas aí você fala documentário com animação Não, ou live action daí. É indo para Aham, saindo um pouco da animação, porque tem umas histórias. entendi. Como minha família é toda do Nordeste, tem algumas coisas sobre a história da minha família que eu quero muito
contar, que eu quero muito fazer, assim, eu tenho muita vontade também. Eu fui por um momento para animação, mas eu sempre filmei quando eu era criança, sabe? Tipo, eu fazia meus documentários, eu filmava o dia inteiro, tipo, sabe? O que eu tinha de fita eu usava, assim. Então eu quero muito voltar a fazer isso, sabe? Tipo, voltar a filmar e voltar a me conectar um pouco com isso, porque a animação, ela é muito viva, mas o processo é muito frio, sabe? Ele é, tipo, extremamente frio e calculista, assim, sabe? Você É não... longo, né? É um longo É processo. porque você não tem... Tipo, pensa assim que na animação, a sua plasticidade ali tá no storyboard, sabe? Ali você pode tentar uma atuação diferente, algo diferente. Conforme o processo vai indo pra frente, se você não tem dinheiro infinito, sabe? Você tem que ser, tipo, muito duro e muito decidido, assim, nas escolhas que você toma, sabe? Você não tem aquele negócio que o pessoal faz no cinema de, tá, vou fazer uma cobertura X. Não, com que você tem que escolher o que você faz, sabe? É isso aqui que você tá querendo entregar de história, sabe? Você não pode ter uma segurança de outra coisa, sabe? Porque é tudo muito caro fazer, tipo, é extremamente custoso fazer tudo em animação. Pois é, então desse filme. Quanto tempo tem o filme? Uns 5 minutos? Não. Não, o filme tem 16. 16, não, eu tô confundindo. Desculpa. Imagina. Não, então, mas desses 16 minutos, vocês filmaram assim, você tem de material 16 minutos ou teve coisas que você É 16 jogou minutos. fora, assim, deixou? Não, é exatamente 16 minutos. Na verdade, teve umas coisas que eu adicionei depois, nos últimos dias de produção, que eu falei, tá faltando isso, isso e isso, vamos adicionar. Sabe, a gente desenvolveu umas cenas no final, tentou esticar o orçamento ali mais um pouco para fazer o que a gente viu que estava faltando. Mas não, os 16 minutos é o que a gente terminou o filme com isso, assim. Mas não teve nada que deu para tirar, na real, sabe? Acabou que a gente foi com o filme meio fechado. Ele foi se moldando muito conforme o processo, mas não em termos de edição, sabe? Mas em termos de onde a gente direcionava as atuações dos personagens, mas nesse sentido, assim, sabe? E também na questão de mudar a estrutura geral da história, sabe? Ele começou com uma estrutura geral e depois a gente inverteu um pouco as coisas, sabe? A gente tirou a gente deslocou algumas cenas de um lugar para outro no filme. Para o primeiro ato, passou algumas Sim. coisas para o segundo. Que como a gente via que a gente tinha aquela flexibilidade pela estrutura que a gente tinha, a gente acabou mudando um pouco isso, porque a gente via que no começo o filme estava com um ritmo muito rápido e a gente queria um pouco mais lento. Mas foi Entendi. E basicamente isso. tem um trabalho bem minucioso de fotografia, assim, no sentido de pensar a iluminação toda. Sim, sim. Como foi isso? Essa parte de fotografia, no 3D a gente tem dois diretores de fotografia, geralmente. Você tem um cara que é do layout, tal, que é o diretor que o layout no caso é tipo, vou pensar no enquadramento, tal, e é o cara que ele só trabalha com enquadramento, tipo, sem as luzes, sabe? Sem nada disso. E tem um outro cara que é o cara da luz. Aí eu trabalhei junto com isso, com esse diretor de fotografia do enquadramento que foi o Vitor Spadotto, e eu fiz a parte da luz, assim, sabe? A parte da iluminação. E essa parte ela é bem complicada assim na computação gráfica, só que ao mesmo tempo ela é bem libertadora, porque ao contrário de um set do filmagem, eu não tenho uma parede para me incomodar, sabe? Eu posso fazer qualquer coisa. Tipo, eu posso A luz colocar pode vir de qualquer de lado. qualquer lugar. Então, tipo, é assim, é tipo um sonho absoluto, acho que de um diretor de fotografia, porque eu posso fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo a gente escolheu se limitar também, sabe? E justamente porque você tem muita variável numa animação e com computação gráfica, porque, tipo, com computação gráfica você pode tudo, basicamente. E o ideal é você não poder tudo, sabe, no processo. É você trazer limitações para o processo para fazer com que o processo seja mais consistente. Como tudo é construído da base para cima, do zero, sabe? Quanto mais bolinha você tiver para fazer malabarismo, mais provável que o filme seja inconsistente visualmente como um todo, sabe? Então a gente tentou trazer muito as limitações do live action mesmo, sabe? Trabalhar tipo, vamos trabalhar muito como a gente trabalharia num set de fotografia, sabe, de um filme live action ou de um stop motion. Vamos tentar pensar assim e vamos fazer só algumas adições que a gente sabe que não vão poder existir nesses sets. Por exemplo, existe muita luz de contorno em personagem que você vê que a luz está bem atrás e não tem luz nenhuma, sabe? Mas porque a gente queria que o personagem saltasse mais para frente e que ele tivesse um contraste maior dentro da cena, sabe?
ou que a gente quisesse mostrar um personagem mais apagado e outro saltando mais no plano, a gente acabou usando esse subterfúgio, sabe? Ou às vezes você vê a luz do ambiente toda, tipo, com uma exposição de luz e você vê que o personagem tá, tipo, um pouco mais iluminado que o ambiente, sabe? A gente acabava reforçando, tipo, a luz principal no personagem para fazer ele saltar mais. Porque como o ambiente, como todo o nosso filme se passa no mesmo ambiente, que é basicamente uma Sim, casa, a gente tipo, sim. teve que trabalhar a luz de uma maneira muito consistente, assim, porque poderia ficar muito monótono. Poderia parecer a mesma luz no filme inteiro, sabe? Então o que realmente acabou diferenciando o nosso filme, porque de uma maneira geral a nossa paleta de luz é muito a paleta do dia, assim, sabe? Tipo, manhã, tarde e noite, já era, sabe? Só que tem algumas estilizações na iluminação, em como a gente reforça a luz dos personagens, em como a gente trabalha a luz de contorno, sabe? Como a gente trabalha a relação de luz e sombra no rosto dos personagens em relação ao cenário, que você vê assim, pô, se essa luz fosse a luz do cenário, a cara do personagem nunca estaria assim, sabe? Mas tá assim porque a gente tá querendo que o contraste, que o personagem salte mesmo no plano. Isso é muito louco, que você consegue fazer isso com uma facilidade muito grande no 3D, e no live action você já tem que dar uma puta volta pra fazer uma coisa assim, sabe? Tipo, você já tem que botar um monte de bloqueador, já é outro processo, completamente diferente. O que eu acho mais interessante na animação é justamente isso, são possibilidades infinitas de criar coisas que não seria fácil. Até é possível, né? Mas não é É, fácil, não é simples. não é simples, mas é muito libertador, assim. Você pode fazer É, tudo, assim. Você pode experimentar, um exercício de criatividade muito grande trabalhar com animação. sim. Então, Gustavo, para encerrar, só contextualizando que a gente já estava falando disso antes de gravar, né? Eu queria que você falasse um pouco agora, gravando, sobre essa coisa de que eu não sabia que o filme já rodou mais de 90 festivais mundo É, afora, né? ele tá, tipo, rodando muito festival no mundo inteiro. A gente já foi para Festival de Xangai, agora a gente está no... A gente foi para muito festival na América do Norte, a gente foi para muito festival na Europa, na Itália, na Alemanha. Tem uns países E, do leste europeu que eu não sei nem falar o nome. e como que aconteceu essa ligação do filme com festivais? Vocês escrevendo, ou vocês têm um agente de vendas, ou vocês foram convidados, um Não, não, convidando é só a o gente outro? mandando mesmo. A gente só mandou e acabou entrando, assim. Sabe, não teve nenhum mistério. A Bruna, que trabalhou com a direção de produção, ela fez um plano de festivais lá, a gente falou, para esses festivais a gente quer mandar, vamos tentar ver o que acontece, e foi isso, assim, a gente não tem São nenhum... festivais específicos, a maioria são de animação ou não? São festivais... Não, é tudo mistura. Tem muito festival que é tipo de Xangai, é um festival grande de cinema mesmo, sabe? Vai muito filme, longa-metragem, documentário, tudo. Agora a gente entrou em um que é para aqueles festivais que é Oscar Qualifying, sabe? Que é o Los Aham. Angeles International Short Film Festival. A gente também entrou num festival grande do México que também é Oscar Qualifying, que é o Guajuanato, acho, que é outro festival grande do México, mas também não é só de animação, é de tudo. Na verdade, tem festival de animação, mas acho que a maioria é geral mesmo, sabe? Tem a sessão de animação também. Uhum. Mas é Entendi. muito. Eu não sei, eu acho que a gente ainda tem, tipo, mais uns 9 meses de festival para correr. Sabe? Sim. Tem muita... Quando que foi o lançamento? Foi em março, só que o que acontece? Como, por exemplo, a Em gente março já foi 90. Uau. não, em março já deu, tipo, muito festival. Eu não sei se é exatamente 90, mas é muito festival. Já tem uma lista muito... Se você olha o thumb do trailer, já tem muito festival lá e a gente não colocou todos. Sabe? Já não dá Nossa. nem pra caber mais festival na thumb. Mas o que acontece é que, como a gente começou em março, logo quando a pandemia começou, esses festivais de março, abril e maio, a maioria deles acabou não rolando. Sabe? Eles Hum. passaram pro ano que... Eu acho que eles passaram para o ano que vem, então só vai rolar esses festivais ano que vem. O que acabou esticando também o tempo que o filme vai ficar em festivais de uma maneira geral, assim, sabe? Então, eu acho que a gente vai ficar por mais tempo também por isso, não só porque o filme está inscrito em... O filme está inscrito em muito festival, mas também porque muito festival foi atrasado para o próximo ano, assim. Que é uma nova situação que a gente está passando, né? Tipo, teve festival que acabou Sim. não tendo premiação também, pela situação que a gente está passando, eles acharam
o mais confortável, mais certo não ter premiação, sabe? Tipo, teve de tudo, assim, tá muito... Festivais tá sendo... que tem debates online, tipo... Exato. A gente tava aqui, pô, vou poder levar a família pra Curitiba ver. O filme vai nada, vai ser tudo online. Mas é um negócio que eu acho massa, que eu tava conversando numa entrevista de um festival de Los Angeles, que eu tava falando, pô, no fim, eu acho que essa parada dos festivais online são muito legais. Por quê? Porque você acaba podendo democratizar mais ainda o acesso a esses filmes, sabe? O que não é uma realidade na maioria dos festivais. Se você tá na cidade, ou se você é um diretor que tá voando pra cidade, você não vai assistir esse filme, sabe? Hoje em dia, tipo, você pode Sim. pagar um valor módico para assistir, tipo, filmes em basicamente qualquer festival do mundo. E quando a gente tinha essa realidade? Quase nunca, né? Eu acho que fica desse processo todo que a gente está vivendo, fica essa chance de pensar em duas formas, né, de festivais, assim. Exato. Acho que a gente não precisa descartar o online logo Online. que as coisas É, puderem voltar a ser presenciais, né? Eu pelo menos, gosto de sim. pensar assim. É um diretor de festival de... Eu estava participando de uma roda de conversa num festival de Los Angeles e o carinha falou, ele falou, a gente estava conversando muito há um tempo atrás sobre, tipo, a queda no número de participantes dos festivais, mas talvez essa questão online e o festival saber conviver entre o online e o presencial pode fazer o que traz o público de volta, pode ser o que traz o público de volta para essas experiências, porque no caso deles, eles acabaram tendo um número de participantes do festival muito maior do que eles estavam esperando, sabe? E uma faixa etária de público também que não ia no festival deles, estava entrando porque o festival estava sendo online, porque as pessoas estavam assistindo os filmes juntos na sala, junto, sabe? Em família. Então, Ai, tipo, muito massa. naquelas abas de comentários, você via criança comentando também, sabe? Tipo, enquanto a galera estava discutindo. Então, acho que pode trazer novas portas também para o cinema. Sim. Bom, então tá, Gustavo. Pô, muito obrigada pela conversa, uma delícia. E parabéns pelo filme. Espero que a gente Obrigado. se veja em breve numa sala de cinema, e Yes. experimente o festival presencial de volta o quanto Exato. antes. E é isso. E espero que todo mundo esteja seguro em casa, por favor.